aí, pessoal, aí o professor Décio aqui com vocês, ó. Olha aqui, ó, nós falamos dele aqui na primeira aula, o grande professor Décio aqui, ó. Grande mesmo, hein? Peso pesado da física, junto com a professora maravilhosa aqui, Daisy, ok? E agora, Daisy, vamos fazer aquele resumo, né? Aquele resumão. Vamos lá, pessoal, se liga lá. Olha aí, Décio, a gente estava falando sobre história da evolução da física. Falamos aí de várias coisas, né? E falamos da evolução da física. Como que a física vai evoluindo, né? Ela começa, e na verdade começamos lá em Aristóteles, né? Isso. Aí em seguida a gente trabalhou com Galileu, Galileu vem e põe uma nova direção na ciência, né? Uma teoria que você não pode mais só pensar, tem que comprovar. Isaac Newton vem e é o chamado pai da mecânica, né? Exatamente. Com todas as suas leis ali da mecânica. E mais tarde, com certeza, agora vem outro que desbancou aí o Isaac Newton, Albert Einstein, porque ele vem com o quê? Ele vem mostrar que aquela física do Newton não era assim, não podia explicar em altas velocidades. Isso, só pequenas velocidades. Exatamente. Claro que funciona, Newton. Exato, exato. E o Stephen Hawking é o mais novo, né? E falando do buraco negro, as teorias novas que tem aqui, mais no sistema do universo, né? Exatamente. E a gente também viu os ramos da física, certo? Física, a ciência, né, que estuda os fenômenos, e a gente aí fez uma separação, olha só. Justamente, a mecânica, né? A gente começa com a mecânica, porque tem vários ramos, né? Isso. A mecânica é a maior, na verdade, do dia a dia, que a gente estuda. Depois vem a termologia, com a temperatura, o calor, na verdade, não é nem temperatura, sobre o calor, né? Que é a energia, né, que transfere de um corpo para outro. Isso. A gente vem com aí o movimento ondulatório, são as ondas. Dá um gancho aí para o eletromagnetismo, que as ondas eletromagnéticas, né? Dá um gancho para o eletromagnetismo, ó. Vem a ótica, claro, complementando o movimento ondulatório, a ótica. Tudo relacionado à luz. Por que tu usa óculos com grau, sem grau, né, Décio? Tudo isso. É estudado aí. Tem que ter o tal do grau, né? Do grau do óculos. O que acontece no olho? Olha só. Bem, a eletricidade, é claro, do dia a dia hoje não tem como, ninguém acha que... Um dia que, como diz a luz, vai embora, mas é eletricidade, né? Porque a luz do sol continua lá de dia. Pois mas no dia que a eletricidade dá um problema na rede elétrica, não sabe o que fazer. Exato. Perde o Wi-Fi e o celular não tem praticidade mais. Nossa, celular serve para ligar, né? E vem a física moderna, né? Para encerrar aí os ramos da física. E a parte quântica que a gente não trabalha, né? Isso. Aqui, só um pouquinho a pincelada. Vem com nós aqui. Quem for trabalhar, né? Se alguém for trabalhar mais tarde, se as pessoas for trabalhar em algum curso de física ou na área, aí ele vai estudar, claro, né? Só tem uma base. E a gente viu também que todos os avanços, né, tecnológicos são por causa da física. Até manipulação de alimentos, porque você tem Wi-Fi, questão da internet, equipamentos médicos, né, dessa medicina também, não é? A nanotecnologia, você vê que hoje nós temos já a questão, por exemplo, um joelho inchado. Coloca, né, injeta os nanos, né, que são muito pequenininhos de ferro, por exemplo, mas bem pequeno, né? Nano já não tem como ver. E aí, com o campo magnético, né? Que é a ressonância magnética, ele vibra e tira a água do joelho. Não precisa mais operar para tirar o joelho. Olha aí, que maravilha, né? Então, não precisa mais entrar na faca, né? Hoje não precisa cortar mais para tirar a água do joelho, né? Tem física médica, né, Décio? Que é para isso estava conversando aqui, que tem vários ramos da física. Cosmologia, física de partículas, física médica, não é? Então... Física está em tudo. Física está com o dedo em tudo, não é? Desde que o fenômeno seja físico, tem física, né? Desde que não altere a estrutura da matéria. Física é linda, né, Décio? Pode dizer? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Por isso que a gente fez essa ciência, né? Não? Para estudar, para vir dar aula aqui pro pessoal, né? E a física te ajuda a pensar, né? A ir mais além e você ter assim, uma perspectiva, né? Inclusive do universo, desde a comida até o universo. Exatamente. Você colocou lá no início, que eu estava lendo para eles aquela frase, uma mente que se abre... Uma mente que nunca mais se fez, não volta a ser do mesmo tamanho, né? Exatamente. Expandiu sua mente, pensou em alguma coisa e não volta mais no mesmo tamanho. É isso aí. Quer dizer, você aprendeu, você... Evoluiu, né? Conhecimento, não é isso? Bom, vamos deixar eles resolvendo aí os exercícios? Isso, faça a atividade, daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas. Exatamente, até mais, pessoal.
Estamos de volta, né? Estamos de Tá volta aqui, ó, professores Décio e Deise, não é? Justamente. Deise e Décio. É, ó, Dedê. Dedê. Diz que Dedê, para aprender física. Antes que era MD, né? MD, que era o Mac e o Décio. Agora não, Dedê. Aí depois ficou MDD, agora essas siglas, né? DDM. Bom, na verdade, eles fizeram as atividades, né? Tava fácil, mas a primeira aula... Lembrando que as aulas de física elas vão progressivamente aumentando a sua dificuldade, porque está conhecendo a física mesmo a partir de agora, né, Deise? Que é o nosso primeiro ano. Mas não vai ficar só esse mamão com açúcar, não. Não vai ficar difícil, mas também nada de moleza igual hoje, na aula de hoje. Não tem muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, né? Justamente. Palma a palma, não criamos cânico. Exatamente, né? O grande sábio contemporâneo Chapolin Colorado, né? Justamente. Bora responder, então? Se liga lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Olha, lá vem ela, questão de número 1. Aí, ó, bem simplesinha, né? Responda com suas palavras, aquelas que vêm lá do seu íntimo, lá do seu interior, né, Décio? Justamente. Por que roupa no varal seca mais rápido com vento do que sem vento? Ó, vamos ver aqui uma roupa, essa pessoa gostava mais roupa clara, né? Roupa branca. Percebe aí que as roupas estão em movimento. Não estão em movimento, mas mostra que tem vento aí, porque ela está inclinada, né? Então, por que será que o varal, a roupa colocada lá, vai secar? Você pensa assim, a roupa molhada, né? tem água, né? Então, para secar a roupa, precisa tirar água, não é isso? Tem que tirar água, aí, a pessoa já pensa que, então o vento pode fazer com que essa água saia mais rápido, não é isso, Décio? Correto. E fisicamente, o que a gente pode falar? Vamos ver aqui? Na verdade, tem a questão do movimento, né? A roupa vai secar porque a água entre as fibras do tecido aí, ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Quer dizer, a ideia é que ela, no caso, ela vai evaporar, né? Porque é de maneira lenta, não é tão rápido. Isso, exatamente. O vento, o que ele faz? Ele, ao bater na superfície, né, do corpo, empurrar a roupa, é criar uma pressão hidrodinâmica. E essa pressão, na verdade, ao empurrar, faz que a água saia do tecido, né? Claro. É mesmo se bater a roupa também, né? Exatamente. Então, essa pressão do vento faz com que o líquido passe mais rápido para o vapor, forçando ele, né? Nós vamos estudar mais tarde, vai ser no segundo ano realmente, né? Segundo que ano. vai mostrar, na verdade, que a pressão, ela ajuda, né? Mudando a pressão, você ajuda a mudar de passagem de um estado para outro, do sólido, líquido e gasoso, né? Isso, então, naturalmente, a gente tem, né, devido à mudança de temperatura, a gente vai estudar no segundo ano, a passagem de um estado para o outro. E o vento ajuda nessa passagem, né? Com a pressão. Então, essa palavra pressão vai estudar no primeiro ano ainda. Isso, vamos... exatamente. Líquido, né? A gente vai. Mas, na verdade, no segundo ano a gente vai ver sobre a mudança de estado físico, mas já aprendeu pressão no primeiro ano. Exatamente, professor Décio, é isso aí, ó. Olha, lá foi a folhinha embora. Olha aí, por que os carros de corrida usam os pneus carecas e bem lisinho, né? Enquanto que os de rua são proibidos de rodar assim. Ó, um pneu aqui, nós temos aqui... Aqui a canetinha, ó. Isso, tá bom, caneta. Lisinho, nós temos aqui, né? bem liso, né? Bem liso mesmo. E esse aqui é um pneu normal, né? Olha, se... Por que eles podem ou não, né? Bom, você não está numa pista de automobilismo, você não é um profissional do volante, né? Então... Na verdade, o pneu liso... Será que é isso, Décio? É outra coisa? Não, é outra coisa mais simples do que isso. O pneu liso, na verdade, nós sabemos, né? Ele está brincando com vocês, que ela sabe muito bem, que por ser liso, ele te dá uma... como diz, faz com que o carro fique mais estável. E isso com pista seca. A questão é que quando molha, aí a água não tem para onde ir, a água fica entre o pneu e o chão, o asfalto. Aí cria um problema, né? E a nossa resposta está aí. Na verdade, o pneu liso, ele aumenta a área de contato, e garante essa aderência, né? E maior estabilidade para o carro. E velocidade, então você pode ter uma maior velocidade, com certeza. Maior aderência, você pode aumentar a velocidade. E quando tem chuva, aí você tem que trocar. Que senão... Por quê? Voltando um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Essas ranhuras aqui, ó,
Essas ranhuras são para a água passar. Isso. Onde essa parte do pneu toca o asfalto, porque a água entra nesses canais aqui, então dá estabilidade para o carro. Agora você imagina, Deise, você vindo dar aula aqui na mediação, no meio do caminho começa a chover, aí você tem que parar e tirar o pneu liso e colocar o de ranhura para chegar até a escola. Eu nem... 4 pneus. Eu ia chegar atrasada, olha. Não, ia molhar aí, eu tenho que trazer outra roupa e tudo, né? Então, na verdade, é por isso. Como, exatamente. Não dá para trocar ali, não. Os carros, na hora, eles... Começou a chover, eles entram no box. Vários mecânicos, Os né? mais teimosos ficam lá, escorregam, batem e rodam, todo mundo sabe aí nas corridas. Os caras vão lá e trocam os pneus e o cara continua a corrida com o pneu. Exatamente. Aí os pneus de chuva lá também tem ranhura, né? Claro, para a água poder passar. Aí o de rua não dá para substituir um pneu, né? Então você vai andar com aquele sempre, melhor. Aí por isso que já são proibidos para evitar. Então exatamente. começou a gastar. Só que quando o pneu fica careca, digamos assim, que gastou, ele tem 2 problemas. Diga. Ele tem esse problema na água e o outro é que ele ficou mais fino, né? Porque ele gastou aquela parte da ranhura. Então ele para furar é muito fácil. Então é proibido mesmo e se a polícia tiver por ali, federal ou estadual, eles param e rebocam o carro. Então, e você vai a pé. Então é melhor andar com o pneuzinho certo, né? Segurança, né? Precisa de segurança. Exatamente, então, segurança. A aquaplanagem né? é o maior problema que nós temos aí, né? Olha isso aqui, ó. Quem já assistiu desenho animado, né? Das antigas, tinha essa cena lá do tio Patinhas, né? No cofre dele. Né? Exatamente, ele no cofre dele, ó, o famoso mergulho do tio Patinhas em sua piscina de moedas de ouro. É possível na vida real? A gente olhava assim quando era criança, eu sabia que eu via assim, não, acho que não é possível mergulhar um bocado de moeda desse, mas quando era criança eu não sabia o porquê. É, só moeda você fala, entra ali e tudo, né? Mas aí você estuda um pouquinho de física lá no 8º, 9º ano, né? E você começa a ver, poxa, a moeda é dura, né? A água é mais molinha, você começa a pensar dessa forma. Então não é possível, né, Décio? E as moedas tem que separar para você entrar. E a água tem essa facilidade. Você, com a velocidade pequena, você entra nela e, né? E moeda consegue você vai mergulhar. arrebentar a cabeça, né? A densidade dos materiais está aí. Densidade dos materiais, exatamente. E a possibilidade de mergulho depende, pessoal, da densidade dos materiais. Então ali, moeda é um material mais denso, certo? Então ali a questão da massa, né, ocupada por aquela unidade de volume de certos corpos, né, dessa é maior do que a de outros. E a densidade da moeda, que é feita de ouro, é muito maior do que a densidade do corpo humano, não é isso? E Aristóteles, ele, já que falamos hoje de Aristóteles, né, Deise? Já falamos de Aristóteles, falamos de Galileu. Na época de Aristóteles tinha uma ideia seguinte, todo mundo já ouviu falar que tem várias séries aí falando negócio de jogo de 2 equipes, aí negócio de fogo, terra, ar, não sei o quê. Os elementos da natureza. Minha equipe é do fogo, a sua é da água, né? Aristóteles, naquela época, eles classificavam assim. Mas aí, por exemplo, tinha um problema, a madeira. Tem madeira que você colocava na água, afundava. Então era terra. Essa madeira era terra. Mas a madeira que boiava, inclusive o navio feito de cedro, uma madeira muito leve, né? O cedro foi nas primeiras madeiras que usaram para navegação, né? Longe assim, os fenícios, né? E aí o cedro boiava, então ele passava a ser água. Uai! Aí tinha madeira que era terra, tinha madeira que era água. Como assim, né? Dá um... Não é estranho, né? É estranho, não é? É, porque madeira é madeira, então a madeira... Não, essa madeira é água, não, aquela madeira é terra. Então, porque tinha terra, água e o ar. O ar é o que colocasse uma penazinha que pudesse voar e soprasse. Essa é ar. Ficava aquele negócio. Então, quando veio mesmo a classificação dos elementos de sólido, líquido, gasoso, aí começou a ter uma ideia diferente do que seriam os materiais, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem a densidade dos materiais, foi estudado depois ao longo do tempo. Então, Aristóteles, mas na época de Aristóteles, apesar, não sei se Aristóteles não estava lá, né? Eu sou velho, mas nem tanto. Se Aristóteles, ele desconfiava de alguma coisa. Sei que Aristóteles nunca discutiu essa teoria, né? Segundo a história, né? Bem depois que vem essa discussão de, não, mas isso não serve. Até porque aí começa a formar as primeiras tabelas periódicas, né? Isso. A química começa a separar da física e eles começam a ver os elementos químicos
que conhecia pouco elemento As químico. ligações, né? Isso. As soluções aí sim e tudo que mais, vem né? a questão, né? Isso. Exatamente, é isso aí. Não é? É. Então, se você quer distinguir se um material ele é feito de ouro, né, ou de outro metal, tem a densidade, não é isso? A densidade. Uhum. E aí a gente vai trabalhar, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, sobre Sim, a densidade, exatamente. tem densidade específica, que é do próprio prata, por exemplo. Quando eu falar de prata de maneira geral, é específica. Sim. Mas se um bloco, um corpo, a densidade do corpo de prata, será que ela é igual à prata? E se for oco? Exatamente. O navio, por exemplo. Se você pega um parafuso do navio e coloca no mar, ele afunda. Tira, não vai desmontar o navio um parafuso. Depende do lugar. Vai afundar. Mas o navio não afunda. Tem um monte de parafuso, tem chapa de ferro, de aço e não afunda. É a geometria ali do material, né? Isso como é é questão feito e tudo mais. porque a densidade, a quantidade de ar que tem dentro do navio e os outros materiais, plástico, etc. Juntando tudo, Exatamente. dá uma densidade menor que do mar e não afunda. Exato, aí você consegue navegar. Agora, se colocar muita coisa no navio, ele pode afundar. Tem a linha d'água dele, né? Pois é, a gente vai estudar Tem isso isso também, também, né? Impulso, justamente, né? Dessas coisas aí. Que a Certo? força que o líquido faz sobre o corpo, ele mantém boiando, como podemos dizer, né? A gente vai entender por que você boia. Fica boiando na aula de física. Mas esse boiado não, que a gente vai estudar é outro, né? Na verdade, né, Deise, a gente está falando nessas primeiras aulas um monte de coisa de maneira superficial, porque mais tarde vai aprofundar cada uma. Sim, mas Só que é no início, né? É. A gente está falando de coisa, mas o que é isso? Não se preocupe com a aula de hoje, né? É só para incentivar e deixar você cada vez com mais vontade de assistir física. Vamos ver a última questão, então? Vamos lá, Não pessoal? é nem bem uma questão, né, Deise? Tá dando spoiler, Não, mas não vou dizer o que é. Não é uma questão, isso eles já sabem. ó. Vamos ver. Lembrando que já deu de cara ali o Enem, né? Não, o Todo Enem. mundo sabe que o Enem hoje é a já prova ouviu para você entrar falar, na né? faculdade, né? De maneira mais fácil. Então, E o vamos lá. Enem é uma prova baseada em habilidades e competências. Justamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso decorar equações? Na verdade, Afinal. não precisa mesmo decorar equações, mas precisa saber algumas básicas, né, desse. Senão, se você não Exatamente. estudar, não entender como é que elas funcionam, não adianta nada. Ou seja, nós temos que saber interpretar, né, desses Justamente. fenômenos. Você vê que é por isso que é sempre bom ler, ver vídeos, não é? Quanto mais você lê, mais você vê vídeo, mais você vai conseguir fazer conexões para interpretar os fenômenos e buscar uma solução para aquele problema, não é isso? Mas realmente as equações, que não é necessário, né, ele traz as equações quando é necessário. Exatamente. E pessoal, não é isso. Ainda é preciso conhecer algumas equações, mas não é preciso decorar todas, tá? O que o exame tenta fazer é levar você o que a pensar. É por isso que vem a parte da nossa interpretação, certo? E na verdade, Deise, a gente sabe muito bem assim que a equação ela é o resumo de uma lei. Exatamente. Se você sabe a lei, você monta a É equação. uma forma de quantificar, né, aquela lei, se você quer um valor, Justamente. alguma coisa, certo? Que ela vai servir para qualquer valor. Mas se você entende a lei, você monta a equação a partir dela. Nenhuma equação foi feita antes da lei, né? Exatamente. Então, é por isso que é Os importante conceitos. conhecer os conceitos. Então, a física não é matemática, pessoal. A matemática não é física. A matemática a gente usa, né, Décio, como uma ferramenta para quantificar. Então, eu tenho que entender o quê? Justamente. Conceitos, fenômenos envolvidos por trás das equações. Ok? E aqui também, ó, o candidato precisa de quê? Interrelacionar a disciplina e os conteúdos. Quer dizer, tem que ver que você está estudando física, mas você vai ter que saber alguma coisa de geografia, de biologia, de química, de Isso, matemática. exatamente. Claro que as outras, língua portuguesa, se não souber ler. Ler não é só, não é isso, ainda é preciso, não é isso. Ler é você entender o que está escrito ali. Exatamente. Né? E é por isso, né, Décio, que olha só, pessoal, todo final de aula, geralmente quase todos, a gente sempre traz um material complementar para que você possa se aprofundar e cada vez mais conhecer os conceitos, né? E legal esse do YouTube, que é física. Dá uma olhadinha lá, é pequenininho, não é tão grande. Isso. E assistam que vocês vão estar excelentes na próxima aula. Exatamente, pessoal. Vem com nós aqui.
E foi muito bom tê-los conosco nessa primeira aula, né, Décio? Esperamos que vocês permaneçam até o final do nosso curso, nessa nossa viagem pela física, tá? Espero que vocês aí nos acompanhem, não é isso? Justamente, o nosso curso vai durar 3 anos, no mínimo, né? No mínimo, 3 anos. Sejam bem-vindos para os nossos 3 anos. Um ano de cada vez. Um ano de Primeiro, cada vez. segundo, terceiro. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até a né? próxima aula.